Então, uma boa noite a todos. Obrigado por você estar aqui conosco de novo. Hoje nós vamos fazer essa live falando um pouco sobre a procrastinação. A procrastinação, ela pode acontecer na nossa vida por vários fatores, situações diferentes. Pode ser por falta de crenças, a pessoa simplesmente não acredita em nada e simplesmente ela deixa as coisas para lá. Pode ser uma grande falta de amor próprio também, né? Pode ser por uma situação emocional. Ah, eu terminou com um namorado, por exemplo. Olha, para que que eu vou pegar e vou ficar me arrumando se eu não tenho mais uma pessoa para eu me arrumar, ficar bonita, né? Pode ser pela falta do emprego, a pessoa acabou perdendo o emprego que custava tanto também. Pode ser pelo fato da pessoa se sentir uma pessoa feia, inútil, sem nenhum valor. E também pode surgir na nossa vida pelo simples fato de acharmos que outros merecem ou porque outros merecem algumas coisas e eu não, ou nós não merecemos, né? Por que que o outro tem e eu não tenho? Então, todas essas coisas vão criando na pessoa barreiras, vamos dizer assim, que impede a pessoa de tomar atitude na vida diante de qualquer situação. Pode ser coisa simples ou pode ser até uma coisa um pouco mais complexa. Mas o ponto é, a pessoa passa a procrastinar. Esses são apenas alguns exemplos que podem gerar procrastinação pelo fato de nós deixarmos, é isso que fazemos. Eu e você, nós deixamos, né, a nossa mente nos enganar com um falso raciocínio. Tipo assim, meu namorado me largou, então por que que eu vou me arrumar? Por que que eu precisaria me vestir bem? É como eu já falei, né? Começa a procrastinar e lá na frente, isso vai virar, sabe o quê? Uma baixa autoestima. É aos poucos que começa. Vai virando uma baixa autoestima. Depois, o que que vem? Na sequência, vem uma certa ansiedade. E depois dessa ansiedade, é um passo bem curto, não longo, para que a pessoa possa talvez até entrar numa depressão. Uma depressão mais branda ou até numa depressão mais profunda. Então, todas essas coisas, nada é por acaso. Ninguém nasce, por exemplo, com uma depressão. Ninguém amanhece, por exemplo, hoje é sexta-feira, amanhece sábado, eu acho que eu tenho depressão. Isso jamais vai acontecer com qualquer tipo de pessoa. Com qualquer um de nós aqui também jamais acontecerá. É um passo por vez. É um passo por vez para você melhorar a posição sua na sua vida, subindo, e também é um passo por vez para você piorar a sua situação, descendo ao famoso e bem conhecido fundo do poço. Então, você está entendendo que como a procrastinação, ela pode agir na sua vida? Ela pode, se você não tomar cuidado, ser uma porta de entrada para problemas muito maiores. Ela começa chegando na nossa vida quando começamos a fazer tudo correndo. Quando nós deixamos tudo para a última hora, sabe o que acontece com vocês? Está sempre cansada, estressada, simples assim. Vale dizer que até a sua ficha cair, a procrastinação, ela até pode ser uma aliada que você vai considerar ela maravilhosa na sua vida. Tudo de bom. Pode ser até prazerosa, vamos dizer assim. Uma excelente aliada sua. Mas como assim? Como que uma coisa ruim, que é a procrastinação, ela pode ser você considerar ela como uma aliada, como uma, vamos dizer que fosse uma pessoa boa para você se aproximar dela. Quem aqui com toda sinceridade, não fica horas, às vezes, nas redes sociais? Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, lugares que você até aprende muitas ou várias coisas. Tem informações, se diverte e ainda vem ainda com bônus de presente, né? Saber da vida dos outros. Olha que interessante, né? Quer saber da vida alheia? Vai nas redes sociais que você vai saber tudo que as pessoas estão fazendo. Quem está casando, quem está descasando, quem está namorando, quem não está namorando, quem está trabalhando, quem não está. E você pode encher sua mão de tralalás que você vai achar um monte de motivos que você vai ver lá nas redes sociais. Essas redes sociais, o que que elas fazem com você? Elas dão aquela sensação de só um pouquinho. Eu só vou dar uma olhadinha, é rapidinho. E quando a gente vai lá,
lá vai perceber, lá foram já várias horas do nosso tempo. Só que quando a nossa ficha cair, a real, vamos dizer assim, já passou muito tempo. Você não viu e nem percebeu. Você não percebe como que o tempo passa rápido nas redes sociais. Ele, o tempo, que ele precisa, tem essa consciência, o tempo, ele precisa ser o nosso aliado. Só que esse carinha, quando ele passa, ele não volta mais. Agora é 7h49. Daqui a pouco é 8 horas. Aí você não, mas você pega, vai no seu relógio 8 horas, volta o ponteiro para 7h49 e vai estar tudo certo? Vai estar tudo bem? Vai passar a ser 7h49 todas as vezes que eu quiser? Eu posso até tentar me enganar com isso, mas isso não vai rolar. Isso não vai acontecer, porque ele já passou, né? Então, o que que acontece? Quando eu me dou conta por si só, eu olho para trás, eu tenho um monte de coisas que eu deixei para trás por fazer, coisas que eu vou ter que fazer, só que agora eu arrumei um baita problemão. Qual foi o problema? Eu tenho que fazer, mas só que agora o tempo não é mais o mesmo. Ele ficou curto demais, ele se foi. Aí você talvez diga, como diria lá no aquele seriado do Chapolin, né? E agora? Quem poderá me defender? Quem que você acha que vai poder te defender nessa hora difícil, que você tem muitas coisas para fazer em tão pouco tempo? Quem que você acha? Ela, é claro, a procrastinação. Nessa hora ela se torna maravilhosa. Ela entra na nossa vida para nos ajudar, será? Isso é o que ela quer que eu e você acredite. Você vai se trocar. Como você ficou atrasada por causa das redes sociais, aquela roupa que você tirou para pôr a roupa para sair, o que que você faz com ela? Dobra, guarda e põe na gaveta? Você não faz isso. Você tira, você nem tem o trabalho de tirar do jeito certo. Você arranca ela, joga em cima da mesa, da cama, joga em cima do sofá, deixa um chinelo para um lado, um pé para o outro, uma meia para um lado para outro, e aquela que você colocou não se sentiu bem, troca aquela de novo, se arruma e sai toda perfeita para ir na onde você vai. Tá do seu gosto. Mas a casa, a hora que você volta, quem que deixou a casa bagunçada? Ou quem que ajudou você nessa empreitada, né? Tão interessante que foi a bagunça que você deixou lá atrás. Foi a procrastinação. Mas espera lá, se o relógio passa igual para todo mundo, aí eu chego, nós aqui, né? Chega lá no Salão do Reino, tá todo mundo vestidinho, arrumadinho, bonitinho. Mas como que aquela pessoa conseguiu estar aqui tão bem vestida? Ah, certeza que a casa dela tá uma bagunça. Você começa a julgar os outros por você mesma. E às vezes, na casa daquela pessoa não ficou essa bagunça que ficou na sua. Sabe por quê? Porque ela não ficou perdendo o tempo dela com coisas menos necessárias. Ela fez um planejamento, ela encheu o horário dela com coisas que iriam trazer benefício para ela. Mas será que é possível sair de casa para um compromisso e deixar tudo organizado? Claro que tem. Mas quando eu começo a enfiar coisas pelo meio, eu tenho que apelar para quem? Para a procrastinação. É onde que eu começo a largar. Eu acabei de fazer o jantar, acabamos de jantar, onde que os pratos vão permanecer até eu voltar do meu compromisso? Na pia. A panela, os talheres, na pia. Mas espera lá, o que que aconteceu? É fato, eu perdi tempo com uma coisa lá que não era importante, agora eu vou ter que lavar isso a hora que eu chegar 10, 11, meia-noite em casa. Você está entendendo o que que você vai fazendo aos poucos com você mesma e que não tem como não se estressar. Você chega cansada daquele compromisso, 11 horas da noite, por exemplo. Quem está lá na pia te esperando? As panelas. Eu não vou mexer com essas panelas hoje, vou lavar só amanhã cedo. Só que a hora que você levanta amanhã cedo, você tem que fazer o café da manhã. Mas quem está na pia te esperando? As panelas, não adiantou nada. Elas não se. A procrastinação não lavou elas para você. Você vai ter que encarar elas, não vai ter como escapar. Porque se você deixar do café também, quando chega a hora do almoço, tem do dia anterior e do café dando tchau para você, acenando e sorrindo, feliz para você. Vai deixar do almoço também, aí não vai ter nem mais espaço na pia da sua casa, talvez.
Olha a bola de neve que a procrastinação faz você fazer. Entende por que não devemos procrastinar? E o pior é que depois nós darmos ouvidos a ela, nós vemos o problema que nós arrumamos por ter dado ouvidos à procrastinação. Vocês estão conseguindo entender o que a procrastinação ela pode fazer conosco, na nossa vida, o estrago que ela faz? Agora, como lidar com ela? Como evitar essa praga considerada procrastinação? Deixando ela longe da nossa vida. Como que a gente pode? Primeiro, você precisa conhecer o valor daquilo que você quer realizar. Sem essa decisão, não vai ter mudanças. Então, por exemplo, quais são minhas prioridades? Tirar um tempo para escolher uma roupa para eu sair e quando eu sair, deixar organizado. Almoçar, tomar café da manhã ou jantar no horário específico que dê tempo de eu deixar arrumado quando eu sair. São cálculos que você pode fazer, né? Vai ter dias que talvez não vai dar, tudo bem. Mas na maioria dos dias deve dar. Segunda dica, compreender que você precisa, quando realizar algo, se livrar das distrações. Como que ainda já falamos, né? Lembra do nosso amigão de todos os dias? Você lembra aqueles um pouquinho mais velhos aqui? Todo mundo, é claro, aqui, né? Já lembra. Lembra daquele programa do Silvio Santos, que o sujeito entrava numa cabine? O Silvio Santos falava assim: você trocaria um celular por uma caixa de fósforo? Você lembra o berro que a pessoa dava naquele microfone? Sim. Aí você trocaria essa caixa de fósforo por um Fusca? Não. E ao final, saía lá com aquilo que a pessoa havia ganhado no final. Esse sim e esse não. Esse carinha aqui não é diferente. É a vida perguntando para você todo o tempo: vale a pena antes do jantar ficar enfiado no celular? Aí o que você responde? Sim, bem, um sonoro sim, bem grandão. Só que a hora que vem as louças para lavar, porque você tem que sair correndo, que você tem um compromisso, valeu a pena trocar o tempo no celular antes de fazer o jantar? Qual que seria a resposta? Não, não tem como ser pior do que isso, né? Não tem como ser pior do que isso. Então, é muito importante você tirar o tempo daquilo que tira seu tempo. Então, tira o tempo das coisas que vão tomar seu tempo e dê esse tempo para aquilo que vai valer a pena. Terceiro, é melhor não iniciar um projeto do que iniciar e não cumprir. Isso é bíblico, né? Se for começar uma coisa, calcula bem o custo para não dar ruim, para não dar errado, né? Então, calcula o custo do que você vai fazer. Isso vai exigir um gasto de energia que talvez, né, se não der certo, o que vai acontecer? Vai gerar um sentimento de frustração, né? A gente viu já que as pessoas que ficam frustradas, quando a gente fica frustrado, a gente dá uma brecha para a procrastinação. Ah, esse negócio não deu certo mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer tal coisa. Ah, eu também não vou lavar essa louça. Ah, eu não vou varrer meu quintal por causa estou chateada com isso. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Só que a vassoura não vai varrer o seu quintal para você e uma hora você vai ter que encarar ele. Só que aí você vai ter que tomar o tempo de outra coisa importante, talvez, para passar aquela vassoura no quintal. Entende que não tem como a gente negociar com a procrastinação depois que a gente cedeu lugar a ela na nossa vida. Você tem que negociar com ela antes dela entrar. Quando ela entra, ela tem o poder sobre você, não tem o que fazer. Quarta dica: iniciar um projeto colocando um prazo curto. Isso a gente sempre fala nas terapias. Vai fazer mudança na vida, não queira dar um passo maior do que a perna. Vai devagar. Vai devagar. É um passo por vez. Entendeu? É um passo por vez. Com a procrastinação, para evitar ela, é a mesma coisa. Porque se você coloca um prazo curto, você vai cumprir, você vai conseguir realizar, vai concluir e vai ter até a felicidade de fazer o quê? Comemorar aquilo. Então, seus problemas, às vezes, é nunca comemorar também. Por menor que seja as suas conquistas, comemore. Isso eleva a sua autoestima. Não deixe de fazer isso. A quinta dica:
Anote a sua programação. Tenha em mente essa frase poderosa: a mudança só acontece quando você aprende a dizer adeus a quem você é. Se você não conseguir dizer adeus a quem você não vai conseguir fazer as mudanças que você precisa fazer. Se não está resolvendo ou sendo de ajuda, mude. Algumas pessoas elas começam a fazer mudanças. O que que acontece? A gente começa a sofrer pressão externa quando a gente começa a mudar. As pessoas estavam acostumadas que a gente era de um determinado jeito. Então, para elas, era ótimo aquele jeito que a gente era. Só que quando a gente começa a mudar, essas pessoas começam a não gostar muito. Aí eu tenho duas escolhas. E mais duas escolhas, lembra do livre-arbítrio? Que eu posso fazer. Eu vou voltar a ser quem eu era, agradar as pessoas, eu vou continuar progredindo, mudando. Aquilo que for melhor para você, você deve fazer. É simples assim, as coisas não são complicadas. As coisas são muito simples, né? Apenas entenda, se não está resolvendo, o sendo de ajuda muda. Procrastinar nada mais é do que gastar energia no lugar errado. A procrastinação, ela é uma grande inimiga da produtividade. Lembra da frase? Para mim nada dá certo. Tá aí a resposta do porquê. Nada dá certo para você às vezes porque você procrastina. Ah, eu pretendo abrir uma empresa. Ah, amanhã eu passo no contador e eu vejo. Mas você não vai fazer nada hoje, por que que você não vai hoje? São mais 24 horas até amanhã. Nesse percurso, pode acontecer alguma coisa que dê errado. Nem amanhã talvez você não vai no contador. 2 dias perdidos. Tá entendendo o que que a gente faz com a gente? Então, se dá para fazer, vai lá e faça. Outra dica valiosa: priorizar o seu dia. Tenta planejar a sua semana. Tenha uma agenda se for preciso. Por que que os altos executivos, médicos, né? Todo mundo aqui já foi no consultório médico. Quando você chega lá, eu quero uma consulta com o doutor fulano de tal. O que que a secretária vai fazer? Ah, o senhor não está fazendo nada agora? Não, entra aí. Ele vai atender o senhor. Quantas vezes você já ouviu isso? Dificilmente, ou quase nunca você vai ouvir isso. Ela vai olhar para você e falar: olha, eu tenho horário tal dia da semana que vem. Por que que isso acontece? Porque tem uma agenda. Ele precisa, enquanto ele está lá dentro cuidando das pessoas, ele precisa ter uma pessoa para organizar a vida dele, a agenda dele. Senão, vira uma bagunça. Aí ele chega lá e fala: senhor Antônio. Aí o seu João fala: não, não, eu cheguei primeiro que o Antônio. Ah, mas o nome. Aí o que ele vai falar? Não, mas o nome do Antônio está primeiro do que o seu João. Adianta o João querer brigar porque chegou primeiro? Não adianta. Está na agenda. O nome que está primeiro lá do Antônio é o Antônio que vai ser atendido. Então, para a nossa vida, nada mais é o quê? Quando eu organizo ela, coisas que querem entrar no lugar, quando os seus Joãos querem entrar no lugar dos seus Antônios, como eu tenho uma agenda, não vai permitir que isso aconteça. E aí a vida sua vai conseguir ficar organizada. Então, cria metas que você mesmo vai conseguir alcançar. Não faça comparações com outros com você. Se o outro consegue uma coisa que você não consegue, vida que segue. Vão ter coisas que você consegue, que essa pessoa não vai conseguir, né? Bloqueio. Bloqueie os inimigos do seu tempo. Quem que bloqueia o seu tempo? Descubra e elimina isso da sua vida. É óbvio que 99,99% é esse carinha aqui. Então, eu não vou ter como falar para você se livrar dele, que ele se torna até uma coisa útil, né, em grande parte. A gente começa comprando ele, porque vai que eu viajo, ou vai que acontece alguma coisa, meu marido está trabalhando, eu posso ligar para ele, né? Ele vem correndo aqui em casa, a casa. Começa com essas desculpas. Foi assim que a gente começou tendo celular, né? Com essas desculpas de que caso precise a gente liga. Mas na verdade, às vezes você praticamente não liga para ninguém, quase, né? Mas o maior tempo é nas redes sociais. Então, observa isso, isola, elimina aquilo que te tira muito tempo. Então, organiza seus horários, estabeleça recompensa pessoal para você. Lembre-se que cada um tem o seu próprio tempo, ritmo, vidas e atividades diferentes, pessoas diferentes. O resultado da procrastinação, ele vem acompanhado de, olha só como não compensa dar espaço na nossa vida para procrastinação. Foram vocês que pediram esse tema lá atrás. Eu fiz uma live
mês passado. Aí esse aqui agora é da procrastinação, né? Vocês mesmos pediram a procrastinação. Então, o que que acontece? Se você der espaço para ela, você vai se auto-sabotar. Você vai ter medo de falhar, medo de tomar decisão, medo de se arrepender, vai gerar ansiedade e baixa autoestima. Então, com tudo isso em mente, você vai avaliar o quê? Né? Você vai avaliar o quê? Aqui a Tati está falando que é muito difícil se livrar do celular quando todo o nosso dia de trabalho. O trabalho não tem jeito, né? Agora, com as redes sociais é que a gente tem que tentar dar uma tiradinha em algumas coisas. A maioria aqui talvez trabalhe com o celular, né? Alguns aqui. Então, aí tudo bem. Mas quando é para gastar tempo, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, sempre toma esse cuidado. Então, não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Lembra dessa frase? É muito antiga. Só que você faz ao contrário. Deixa para depois o que você pode fazer, o que deve fazer hoje. Aí o amanhã vai ter outras coisas para fazer. Tem um homem que viveu uns 2.000 anos atrás, ele falou isso. Para com as ansiedades de hoje, que hoje já tem muita coisa para fazer. Fica frio. Amanhã vai surgir um monte de coisa para você fazer. Com certeza ele sabia muito bem o que era procrastinar. Por isso que a gente tem que selecionar o que vai fazer, né? Sabe como que funciona a mente de quem procrastina? Ela sempre está atrás daquilo que é mais fácil e divertido. Imagine vocês aí que são donos de casa. Passar a roupa. Lavar roupa tem como você se livrar dela, né? Porque tem a máquina. Você joga lá, aperta uns botãozinhos e fala, ai filha, a hora que você secar, daqui meia hora eu volto te buscar. Né? Mas passar roupa, não inventaram um negócio para passar roupa ainda. Não que eu conheça, não sei se vocês conhecem, né? Um negócio que você joga a roupa lá dentro, uma máquina, né? Faz aquela barulheira que parece que vai acordar a vizinhança toda. Quando você chega lá, a roupa está passada, seca e passada. Você só tira e põe num cabide e guarda. Isso não acontece. Só que o que acontece? Ah, eu tô com uma preguiça de passar aquela roupa. Tem 10 peças. 2, 3 dias depois, 20. 3, 4 dias, 30. No final do mês, tem roupa que você não sabe de onde apareceu. Aí seu filho foi brincar na rua, voltou com os shorts tudo sujo. O que você faz com ele? Aí você olha para aquela montanha de roupa que você não passou, olha os shorts sujos do seu filho e solta os cachorros em cima dele. Presta mais atenção onde você anda, tem que se sujar desse jeito, onde já se viu. Por que você está brava com uma bermuda? Aquela bermuda vai ser mais uma do monte, né? É isso que vai acontecer, né? Ó, tô aqui passando e detesto sempre empurrando para outro de redimir. Não sei quem que é aí, né? Até parece que a gente está adivinhando isso daí. Mas é o que acontece. Passar roupa é muito chato, né? É muito chato passar roupa. Só que quanto mais eu deixo, aquele chato vai se tornar um chato cada vez maior. Então eu não posso tirar o tempo daquela roupa, eu tenho que dar o tempo para ela. Mas aí a procrastinação fala assim, viu? Faz isso não. Lembra aqueles desenhos que tinha antigamente? Um anjinho aqui, um capetinho aqui? Essa daqui é a procrastinação, o vermelhinho. Faz isso não, ó. Entra no Instagram, que tem uns negócios tão legais, tem umas receitas lá. Aí você vai lá e pá. Uma receita, 2, 10, 100. Quando você vai perceber, tá lá o tempo da roupa que você tem que passar aquela roupa. Tudo dali para frente vai atrasar na sua vida durante o dia. O marido chega em casa do trabalho, quando ele olha para sua cara, meu Deus, parece que passou um caminhão em cima de você. De tanto que você se matou de trabalhar naquele dia. E quem foi a responsável? Se não tivesse dado atenção para a procrastinação, teria passado a roupa, teria até um tempo depois para ficar lá na distração. Só que você inverte os papéis, né? Você inverte o tempo, o lugar. Você está fazendo, sabe, porque você pega a carroça e fala assim, não, não, a carroça está andando atrás dos bois, eu não quero que seja assim. Eu quero que a carroça ande na frente dos bois. Você faz isso. E sabe quando que isso dá certo? Nunca, né? Então, por isso que é importante não dar lugar porque é fácil e divertido. Então, quando aparece uma obrigação, aparece aquele vilão, né? A voz no nosso ouvido. Vá fazer algo gostoso. Vá assistir TV.
vai navegar nas redes sociais. A ansiedade de concluir logo, ou seja, a falta de paciência de viver o processo, gera muita procrastinação. E a gente quer que as coisas passem rápido, né? A exaustão da rotina do dia a dia contribui muito para a procrastinação de deveres do lar, por exemplo. Tá, você tem toda a razão. Isso acontece muito, né? Por isso que a gente tem que se esforçar o máximo, melhor que der, para reorganizar as coisas, né? Mas às vezes a nossa falta de paciência com as coisas, como eu disse, gera procrastinação. Eu quero que tudo seja feito de maneira rápida e para ontem. Por quê? Porque eu quero ter tempo livre. Mas a gente tem que entender que o processo das coisas leva um tempo. Não dá para ser do nosso jeito tudo, não dá para adiantar ou atrasar o relógio. Tem uma espécie de bambu que dá na China. Ele tem uma sementinha que quase você não enxerga ela, é tão pequenininha que ela é. Você vai lá, abre a terra, coloca ela e rega ela por um tempo. Passa um mês, sabe o que acontece? Nada. Passa 3 meses, você cuidando lá, regando aquele pedaço de terra que você plantou ele. Passa 3 meses, nada. 6 meses, nada. Você sabe quando que aquela folhinha vai começar a brotar? Dali um ano. Depois de um ano, que aquele negócio que você plantou, sai aquele coisinho e vai crescer o bambu. Mas sabe por que que aconteceu isso? Crescer para cima, ele leva um ano, mas ele é mais inteligente do que nós quando nós procrastinamos. Ele cresce um ano para baixo. Ele aprofunda a raiz dele, vai lá para baixo, some lá para o fundão. Imagina aquele negócio crescendo um ano para baixo. Quando ele cresce para cima, não tem vento que derrube ele. Só que o que foi dado para esse bambu chinês? Adianta eu ficar adubando ele, colocando um monte de coisa na terra para fazer ele acelerar o processo? Fazer ele ver, o meu não, não quero um ano, eu quero que cresça em 6 meses. Não vai acontecer. Então, tudo na nossa vida precisa de um tempo determinado para ser concretizado. Então, para cada coisa tem que ter esse entendimento, né? Então, os tipos de procrastinadores padrão, versão ninja mesmo, sabe aquele assim que é para acabar, como diz, de arrebentar? Perfeccionista, sonhador, o preocupado, o dramático e o ocupado. A dica: não comece seu dia com ela, com a procrastinação. Comece realizando. Você conhece aquela regra dos 2 minutos? Alguns aqui na terapia já ouviram, né? Aquela regra dos 2 minutos. Se demora menos de 2 minutos, vai lá e faz. Não deixa para depois. Faça ela agora. Outra dica: gerencie as suas emoções. Muitas vezes, o medo pode ser um aliado à sua procrastinação. Às vezes, uma coisa que você não domina muito bem. Vamos dizer que você está pensando em fazer alguma coisa na sua casa aí que você não domina muito. E fica aquele medo, o tempo vai passando. Lembra, o relógio não espera. O relógio, ele não é um aliado nosso. Nessa questão, ele é um aliado da procrastinação. Porque ele vai passar, a gente não consegue voltar ele para trás. Uma outra coisa simples. Começa a arrumar sua cama. Parece uma bobeira isso. Na Marinha dos Estados Unidos, tem um lema. Você sabe que o lado militar ele é extremamente exigente e organizado. São extremamente exigentes e organizados. Você já viu o policial com a farda toda amassada? Um policial todo descabelado? Você nunca vai ver. Porque ele tira tempo para organizar isso antes de vir para a rua. Ele não sai se penteando dentro de uma viatura, colocando a farda, o colete e tudo mais, os acessórios dele ali. Ele já faz isso antes de sair de casa. E esse lance de arrumar a cama, por incrível que pareça, quando você, antes de sair, arrumou sua cama, você olha ela toda bonitinha arrumada, você já começou a primeira tarefa do dia se organizando. Para essa parte da sua cabeça, para sua mente, já é um recado para você. Se eu comecei organizado, automaticamente as outras coisas que viram depois, eu vou ter a tendência a organizar também. Agora, se eu não faço isso, o que que acontece?
Então, eu já começo na bagunça. Eu olho para a cama, ela está toda assim, ó, revirada. Aí aquela roupa que eu tirei, que eu coloquei e tal, o que que eu vou fazer? Ah, quer saber de uma coisa? A Elisane pratica isso, ó. Sabe o que eu vou fazer? Ah, vou jogar essa roupa, já tá tudo bagunçado mesmo, jogar essa blusinha aqui, depois eu arrumo. Na hora que eu chegar na hora do almoço, eu vou arrumar a cama mesmo, eu já coloco essa blusinha no guarda-roupa. Você acha que você vai fazer isso? Vai ter o almoço para fazer, mais uma correria. A bola de neve se formando desde manhã até chegar de noite. Aí você chega à noite, você vai estar estressada. Em quem que você acha que você vai descontar essa fúria durante o dia? Seu marido, seus filhos, até o gato e o cachorro pagam o pato nessas horas. Sabe por quê? Você está estressada, nervosa, mas nervosa por quê? Porque começou lá cedo e agora as coisas acumularam. Aí você olha lá na sala, para te ajudar muito, seu marido está assistindo o jornal, a televisão, e a casa está virada aos avessos. Olha seu motivo de real felicidade. Você está entendendo que um dia atrás do outro esse tipo de situação só piora? E começou por causa de quem? Tudo pelo simples fato de naquele dia eu não ter arrumado a minha cama, que é tão simples de arrumar. Quanto tempo você acha que leva para arrumar uma cama? Aí o bicho pega, Tati, exatamente. Quanto tempo você acha que leva para arrumar uma cama? No meu caso, não vai um minuto. Não sei no seu. Fazer um almoço, quanto tempo leva? Eu vou no campo todo dia cedo, né? E tem alguns dias que eu faço almoço. Meia hora está pronto. Agora, se eu ficar procrastinando, leva mais de uma hora, mais de um minuto. Sabe aquela história? Se tem que fazer, gente, tem que ser feito. Para de deixar para depois. Porque depois você começa a culpar tudo e todos que estão à sua volta. Se o seu marido procrastina, quando ele chega em casa, ele vai descontar em você e nos filhos. E se você procrastina, vai ser igual, você vai descontar nele e nos filhos também. Seus filhos vê você procrastinando, aí você vai querer que ele arrume o quarto dele, ou ela. Minha filha é bagunceira, extremamente desorganizada. O quarto da minha filha é uma bagunça. A hora que ela vai no seu, como que ela encontra? Já parou para pensar nisso? Então, você também vai dar o exemplo na casa, sendo organizado, né? Então, entenda que nem tudo vai estar no seu controle. Vai ter dia que não vai ter jeito. Mas faça aquilo que você deve fazer. Seja simples assim. Precisa ser feito, vai lá e faz. Não fique se atolando de tarefa que você não vai conseguir concluir. Sabe o que vai fazer? Você vai colocando mais coisas na lista da procrastinação. Ela pode se tornar uma prateleira na sua vida. Ah, isso aqui agora está desarrumado. Deixa eu jogar aqui, depois fecha a porta, né? Para ninguém ver. Você já viu em filmes, em séries? Acontece isso às vezes. Você chega no quarto do jovem, a hora que você abre aquela porta no quarto, despenca um monte de coisa em cima da pessoa. Sabe aquele tapetão da sala que você varreu toda a casa e jogou pó embaixo dele? Mas vai fazer a mudança, a hora que levanta o tapete, não fica um, perde tanto pó que levanta. Adiantou eu varrer o pó para baixo do tapete? Adiantou deixar as coisas tudo amontoado naquele quarto, a hora que eu abro, cai tudo em cima de mim? De quem que é a culpa? É nossa e da nossa companheira a procrastinação. Então, evite essas coisas, ficar arrumando coisas que você não faz. Ó, meu filho bagunça o quarto dele e o meu também, né? Puxa a orelha dele, Suzimária. Fala para o José Cleiton puxar a orelha dele. Ele já está bem grandão já. Então, é mais ou menos isso, né? É simples assim, gente, não é complicado. É uma questão de se reorganizar, colocar metas para a sua vida e entender que o relógio passa. Olha como já passou, já vou acabar, ó, 20:18, né? E eu já vou acabar e vou dar espaço para a Rosiléia já já. Então, viva e deixa viver. Viva de uma maneira leve a sua vida. Viva de uma maneira controlada a sua vida. Se você fizer isso, você vai ver uma vida melhor e os resultados da sua vida vão ser muito mais satisfatórios. Não adianta querer pôr a culpa nos outros, não adianta reclamar que os outros são o problema, se eu não me reorganizo. É muito gostoso falar dos outros.
Facebook principalmente, né? É muito gostoso pôr a culpa nos outros. Só que quando eu olho, quem será que é o culpado? Há muitos anos atrás, numa empresa, essa empresa estava indo à falência. Literalmente à falência e todo mundo ia perder o emprego. Aí o diretor reuniu todo mundo e falou assim, amanhã, ele falou, amanhã, falou assim, morreu, né? Falou, morreu a pessoa que tornou aqui a nossa empresa uma situação tão difícil. E amanhã essa pessoa vai ser velada aqui no pátio da empresa. Então amanhã vocês vão conhecer quem foi a pessoa que afundou a empresa. No outro dia, os empregados apareceram para trabalhar e foram direcionados lá para o pátio da empresa. Tinha um caixão realmente fechado, lacrado. E o pior é que quando as pessoas, sabe aquelas filas, né? Quando as pessoas passavam e olhavam para o caixão, elas saíam de lá tristes e cabisbaixas. Cada um que chegava ali naquela curiosidade olhava, tomava um susto e saía de cabeça baixa. Isso aconteceu com todas as pessoas. Elas chegavam ali, olhavam, quando elas olhavam a pessoa que estava ali, elas se assustavam com aquilo, impactava elas, fazia elas se sentirem muito por dentro, muito mal. E elas abaixavam a cabeça e seguiam aquela fila e iam embora. Sabe o que que tinha na tampa do caixão, na parte do rosto, vamos dizer assim, quando você olha uma pessoa no caixão? Tinha um espelho. Toda pessoa que passava ali, quando ela olhava no caixão, o reflexo de quem que ela via? Dela mesma. Sabe o que que isso mostra? Que aquela empresa ela estava indo à falência, não era por causa do dono da empresa. Ela estava indo à falência por causa de cada um dos funcionários daquela empresa que talvez até vestissem a camisa, mas não estavam dispostos a suar a camisa pela empresa. Por conta disso, todos iriam ficar desempregados. Isso significa o quê? Procrastinação. Nesse caso, se nós permitirmos que ela tome conta da nossa vida, nós vamos ter sérios problemas no futuro, a curto, a médio e a longo prazo. Agora, se nós nos reorganizarmos e levarmos a nossa vida de uma maneira controlada, com certeza a gente vai conseguir se ver livre dela.